Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do MS Futebol. Seguinte dia de Copa do Brasil, semifinal entre Flamengo e Grêmio. A gente vai fazer uma análise completa desse grande confronto entre as duas equipes. Lembrando, primeiro jogo na Arena do Grêmio, 2-0 Flamengo. Então o Flamengo já inicia esse jogo com uma vantagem e mais vantagem pela análise, tá? Então o que a gente pode concluir pela análise para a gente poder caminhando sobre os números que estão aí, tá? E aí eu vou fazer aqueles desenhos que vocês já estão acostumados, mas é importante, tá? Temos um Flamengo com mais posse de bola, provavelmente, e que progrida melhor em campo. Isso analisando Flamengo como mandante e Grêmio como visitante até a 18ª rodada do Brasileirão, tá? Ah, Iago, mas isso não inclui a 19ª? Não, porque os dados ainda não saíram, a gente está gravando isso na segunda-feira, e os dados vão sair provavelmente na terça-feira pela manhã, tá? Então seria mais apertado a gente conseguir gravar esse vídeo e aí a análise também não modifica tanto em relação aos confrontos que aconteceram, tá? Quando a gente for analisar as conversões, essa posse de bola tem uma taxa de conversão muito parecida entre as duas equipes e aí a taxa de finalização, ou seja, de chute certo no alvo, é parecida. Tá? Então assim, primeiro ponto, o que a gente tende a ver no jogo? Tende a ver duas equipes onde o Flamengo consiga dominar a posse e o Grêmio não. Quando este Flamengo dominar a posse, converte mais ou menos no mesmo tanto que o Grêmio vai conseguir converter sem a posse. Ou seja, o Grêmio nos contra-ataques consegue finalizar bem e o Flamengo consegue finalizar bem também quando em posse da bola. Tá? Então esses dois cenários podem acontecer e está tudo bem. Tá? Então não se apeguem tanto à posse da bola. Tá? Qual é o cenário que mais vai preocupar a torcida do Grêmio? Tá? Vai ser justamente que na hora da conversão pro gol, a equipe do Flamengo vai melhor do que a equipe do Grêmio. Nenhuma das duas vão excepcionalmente bem, tá? Mas a do Flamengo vai um pouco melhor. Na hora da defesa, recupera mais rápido, evita também a progressão do adversário, consegue bloquear melhor e consegue defender melhor com o goleiro. Aí com uma grande diferença. Então, esse 17 a 33, você vê uma grande diferença a favor do Matheus Cunha nessa análise comparativa, tá? Isso por mando de jogo. Então, temos o cenário onde, por mando de jogo, o Flamengo é favorito e já começa o jogo com 2-0 no placar. Então, ele é bem favorito nesse cenário. Se a gente está falando que, partindo do 0-0, o Flamengo tende a abrir vantagem, quando essa vantagem já está aberta e faz com que o Grêmio tenha que se expor um pouco mais, essa vantagem, entre aspas, vai aumentando, porque o tempo vai jogando em favor do Flamengo. E é claro, né, as situações para finalização vão aparecer de formas mais claras. Você vai ter uma taxa de conversão provavelmente um pouquinho maior para a equipe do Flamengo. E essas coisas tendem a levar o Flamengo como grande favorito para chegar à final da Copa do Brasil. Tá? Vamos também passar pelo entendimento de o quanto que uma coisa modifica em relação à outra. Ou seja, a gente entendeu o perfil ou como tende a ser o jogo por mando de jogo, né? Flamengo jogando em casa, Grêmio jogando fora. Pô, Iago, mas você falou que tem uma análise também de quanto que isso vai modificar em relação ao jeito que o Grêmio joga contra equipes que jogam parecido com o Flamengo ou como o Flamengo joga contra equipes que jogam parecido com o Grêmio. Exatamente. E é isso que a gente vai ver o que modifica e o que mantém. Tá? O Flamengo vai conseguir, jogando contra equipes parecidas com o Grêmio, ter uma queda. Tá? Então você tem uma queda na progressão ou uma queda no passe certo. É muito grande essa queda? Não é. Tá? Então você imagina ainda o Flamengo em maior posse de bola, com um pouco mais de dificuldade em conseguir manter essa posse. Tá? Então temos esse primeiro ponto. Uma taxa de conversão parecida entre as duas, tá? Entre as duas situações. Uma finalização certa parecida entre as duas. Então aqueles números que a gente falou são confiáveis nesse sentido. E você tem um Flamengo que, até por ter menos passe e menos progressão, né, ou seja, não ter que tocar tanto essa bola, consegue ter um aumento na questão de gol e dessa conversão de chute para gol. Então tem esse cenário que é melhor ainda para a equipe do Flamengo. Tá? No cenário de defesa, o que acontece? Há uma queda. Então o Flamengo se protege pior contra equipes que nem o Grêmio joga. Então o Grêmio conseguiria causar danos ao Flamengo caso conseguisse fazer isso de maneira rápida. Tá?
Recuperação, muito parecida. Recuperação da posse também muito parecida. E recuperação por ação também muito parecida. Tá? Então os cenários estão aí um pouquinho menos de posse do que esperado, não vai ser aquele 70-30, mas você tem ali o Flamengo com um pouquinho menos de posse, mas mais rápido em chegar à finalização e conseguir espaço para finalizar e converter para gol. Só cuidado com a defesa que piora um pouquinho. Tá? Já ainda olhando para a equipe do Flamengo, a gente pode esperar a equipe do Flamengo jogando com essa formação, né? Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia e Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o famoso Gabigol. Tá? Quem que a gente pode colocar como destaque desta equipe, que vem jogando bem, principalmente no Brasileirão? Destaque para o Matheus Cunha, então esse é o primeiro destaque que a gente vai colocar. Matheus Cunha vem atuando muito bem. O Léo Pereira vem atuando muito bem, então é um segundo destaque que a gente pode colocar também. Olhando para o meio campo, a obviedade, né, dentro desse sistema, que é o Arrascaeta, joga demais, então é óbvio que a gente vai colocar ele como destaque. E mais à frente, o Gabigol também é um destaque, consegue converter bem. Iago, Pedro ou Gabigol, tanto faz, o indicador é quase o mesmo. Tá? Então assim, um melhora na participação com passe, na progressão em campo, o outro melhora na taxa de conversão, mas o overall dos dois, se não me engano, o Gabigol é 55, o Pedro é 54 até a 18ª rodada. Não sei como é que agora, com o gol do Pedro contra o São Paulo, se isso modifica, mas assim a diferença não tende a ser tão grande. Tá? Então esse é o grande ponto. Tá? Quando a gente for olhar o overall, são jogadores que fazem muito bem a função. Então você não tem grandes falhas aí, você não tem grandes perdas dentro desse cenário. Tá? Talvez o que ainda precise ter dentro desse sistema é uma adaptação melhor do Wesley ao sistema, justamente por conta ainda desse encaixe, desse apoio ofensivo que o Wesley vem fazendo. Vem jogando bem, vem melhorando, mas talvez um pouco ainda maior de encaixe para ter o que o Ayrton Lucas tinha quando apoiava muito bem, que é essa finalização a gol, né? Conseguir converter também as situações que possam aparecer. Impacto mediano e tempo ele é mais consistente, ou seja, você tem um Flamengo que consegue ser consistente ao longo do tempo, mas troca muito bem os seus jogadores ao longo da temporada. Tá? Vamos para a equipe do Grêmio, análise da equipe do Grêmio nessa situação toda. Temos aí, comparando o mando de campo, que está em laranja, contra o grupo que está em azul, né? Ou seja, contra a equipe do Flamengo ou equipes próximas ao Flamengo, você tem uma manutenção da conversão. Então esse aqui é um ponto negativo ou neutro nesse caso, né? Que você não aumenta a taxa de conversão contra equipes contra o Flamengo, mas você também não cai. Então assim, é baixo, mas é o que tem. Tá? Finalização basicamente é mantida, a conversão de passe para chute basicamente é mantida. Você ainda tem uma queda da posse, então esse Grêmio consegue, esse Grêmio passa a ter muita dificuldade em recuperar essa posse de bola. Tá? Você ainda tem uma queda na progressão, então você faz menos, tá? Você faz menos ações de passe e menos ações de progressão. Então a gente pode esperar, se o Grêmio faz menos total de passe e o Flamengo faz menos total de passe, talvez a posse de bola você encontre ainda uma posse de bola muito alta para o Flamengo. Então aquele sentimento de nossa, o Flamengo está dominando o jogo provavelmente vai acontecer, tá? Mas você vai conseguir encontrar nesse cenário que a gente está falando um jogo mais picotado. Tá? Então você faz a falta, ganha-se um tempo, faz menos passes porque você tem menos jogo rolando. Tá? Isso pode acontecer também. Aqui também uma situação igual. Aqui você tem uma melhora nessa recuperação da posse, no total dela, ou seja, você perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, faz menos passe, recupera, entre aspas, mais vezes. Tá? Você tem uma manutenção dessa progressão, e aí você passa a ter uma queda, o que é preocupante para o Grêmio nessa situação, uma queda no bloqueio e uma manutenção da defesa, ou seja, você atinge, o adversário seu atinge a meta, mais vezes seu goleiro não evita mais vezes. Então quando o adversário atinge para converter. Então temos esse cenário aí que pode parecer preocupante e é de fato preocupante para a equipe do Grêmio. Qual é o grande ponto que a gente vai ter que entender além disso no Grêmio? Né? Quais são os grandes destaques? Olhando para o ataque, a gente pode colocar aí tanto o Soares, então a gente pode colocar o Soares como grande destaque, tá, do ataque. Você ainda tem uma boa temporada do Cristaldo, tá, uma boa temporada do Cristaldo.
Olhando ainda na parte de meio campo, você passa a ter um meio campo com o Vila Sante jogando muito bem, tá? E aí olhando para a parte de defesa, você tem o Bruno Vini jogando bem, tá? Que é um grande destaque para esse setor de defesa. O Grêmio troca menos jogadores do que o Flamengo, ou seja, o elenco é menos fechado, você consegue manejar menos do que o adversário, então você gasta mais tempo com os mesmos jogadores, tá? Óbvio, o Grêmio não teve Libertadores ou competição continental e não tendo isso, você tem um pouquinho mais de folga no calendário, você pode poupar menos, digamos assim, então é um elenco mais enxuto, tá? Você tem um impacto bom, tá? Um impacto parecido com o do Flamengo, e um overall um pouco abaixo em relação ao Flamengo, mas também nada muito discrepante. O jogo tende a ser muito próximo entre as duas equipes, também nesse sentido de conseguir cumprir bem a função, tá? Então temos esse cenário. Quando a gente for comparar, para mim, qual é o grande ponto que a gente tem que analisar nesses combates que vão ter? Você tem aqui, diretamente, no lado direito, apesar da gente ter colocado o Wesley ali, comparado com o ponta direita, com o ponta esquerda, né, que você teria, você passa a ter um confronto favorável ao Flamengo nas duas pontas, né, na ponta direita especificamente, né, nos dois setores, tanto no de defesa quanto no de ataque. Você passa a ter um Flamengo favorável em relação ao Luizito Soares aqui, e passa a ter um Flamengo favorável, o Gabigol, em relação aos dois zagueiros do Grêmio, tá? Quando a gente for olhar o meio-campo do Flamengo com o Arrascaeta, ele tem uma nota menor do que o Vila Sante, então você acaba tendo uma vantagem do Grêmio aqui, tá? Mas é uma vantagem mais equilibrada, e aqui você passa a ter uma vantagem do Cristaldo em relação ao Thiago Maia e Gerson, atuando os dois aqui juntos. Na direita do Grêmio, esquerda do Flamengo, vantagem do Grêmio nas duas situações, apesar dessa vantagem do João Pedro em relação ao Bruno Henrique, ser basicamente um 0-0 ali, tá? Ser basicamente muito equilibrado entre as duas. Qual o ponto que eu colocaria para a gente observar, tá? Um desfalque do Flamengo que mudaria algumas situações ali, que é justamente a presença do Pulgar e não do Thiago Maia. Se você coloca o Pulgar nesse campo, você passa a ter também à frente da linha da zaga uma atuação melhor da equipe do Flamengo na média, então aquelas médias vão subindo, e isso faz com que o Flamengo tivesse mais uma zona de campo favorável a ele quando estiver atuando, tá? O que a gente pode esperar do jogo? A gente pode esperar do jogo um jogo muito equilibrado, mas que ele começa muito favorável para o Flamengo, muito favorável, tá? Para o Grêmio, em termos de estratégia, precisa de um gol logo, tá? E aí, misturando a análise com o contexto do jogo, é necessário a gente observar não só esse Grêmio atuando, né, e tentando fazer logo o primeiro gol, mas um Flamengo que já está sob pressão, que não venceu um São Paulo reserva, que em tese é bem fraco, assim, ou seja, em relação à equipe titular, é uma equipe mais fraca, tá? Aí, mas tinha o Lucas, tinha o Rames Rodrigues, o Alexandre Pato. Em termos numéricos, em relação à equipe titular reserva, há uma queda grande do São Paulo. E o Flamengo não conseguiu produzir. Quando a gente observar isso, esse cenário todo, também observando que há uma crise no Flamengo, um gol logo de cara da equipe do Grêmio pode modificar muito esse cenário. E ao modificar muito esse cenário, o ambiente como um todo, a gente vai precisar ver como essa equipe do Flamengo vai lidar com isso. Ou seja, talvez nesse momento de crise seja a grande esperança do Grêmio. No jogo comum, vantagem do Flamengo. Na competição, sem olhar o contexto, vantagem do Flamengo. Talvez esse ponto, gerar o maior número de tensões possíveis para o Flamengo, seja o grande caminho do Grêmio para reverter a situação, e muito disso passa por aproveitar todas as chances. Então aquele pontinho ali que a gente falou, de conversão para gol, o Grêmio precisa melhorar, senão a classificação fica muito favorável à equipe do Flamengo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível. Gente, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto, e até mais. Bom jogo a todos e valeu. Até a próxima.